Quem achou, diga glória a Deus. E diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-me a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente esse perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentarás para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamá-lo, porquanto não nos assentarmos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Até aqui, feche seus olhos. Eu quero orar contigo em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, amém, queridos? Agora que eu vi que vocês estão sentados, misericórdia. Quem está com sono aí? Misericórdia, né? Feche os seus olhos, deixa eu orar contigo em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, Senhor, nessa noite graças te dou, porque o Senhor é bom, a tua bondade, a tua benignidade tem durado para sempre. Pai, confesso que eu não tenho nada para oferecer a não ser o meu eu, que se torna tão pouco diante da tua presença. Por isso eu clamo, Pai, fale conosco nessa noite. Derrama sobre nós a tua glória, a tua poder, a tua unção. E os teus filhos que nessa noite que aqui se encontram, Pai, que eles possam ser tocados pelo poder da tua palavra, Pai. Revela, ó Pai, a nós a tua glória, revela a nós a tua presença, Pai. E todo jugo, todo espírito opressor, e toda obra maligna, Pai, que veio para roubar a paz, tirar, ó Pai, a sabedoria, eu venho declarar, ó Pai, que caia por terra nessa noite. Espírito de Deus, que é o nosso consolador, o nosso amigo, ó Pai. Quero clamar e pedir para aqueles que entraram nessa noite aqui cansados, angustiados, abatidos, com a alma aflita.
com o espírito abalado, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, falar, ó Pai, com os teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, derramar a tua glória, derramar a tua presença, derramar, ó Pai, o teu Santo Espírito sobre este lugar. É no nome do Senhor Jesus que eu clamo a Ti, ó Pai. Oh Deus, que o Senhor venha, ó Pai, tirar todo jugo, todo preço, todo peso, todo espírito opressor, para aqueles que entraram angustiados, para aqueles que entraram desanimados, para aqueles que perderam a fé, a esperança. Que o Senhor venha renovar, ó Pai, a nossa, Pai, oh Deus, nosso vigor, ó Pai. Aqueles que entraram enfermos nessa noite, eu quero declarar, ó Pai, que o Senhor venha curar, ó Pai, os feridos de alma e os abatidos de espírito, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Pode se assentar adorando o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra vem dizer que Deus, Ele escolhe, Ele olha para Israel e vê que tinha um reinado, a qual o rei que Ele tinha escolhido, a qual o seu servo que Ele escolheu, Saul, tinha ali se perdido no meio dos seus mandamentos, tinha ali se perdido diante dos seus valores. E com tudo isso, Deus chamou a Samuel e disse: vai até a casa de Jessé, e eu irei ungir um novo rei. Eu irei levantar uma nova pessoa para que possa conduzir Israel. A Bíblia diz que Samuel, ele seguiu segundo o conselho do Senhor. A Bíblia diz que ele pegou e foi a sacrifício até a casa de Jessé. Com tudo isso, Jessé, ele tinha ali os seus filhos que eram valentes, os seus filhos que eram homens guerreiros do exército de Saul, homens de batalha, homens de aparência, homem que qualquer um olhasse para ele, via que eram pessoas que tinham a capacidade física de governar algo ou algum exército, fazer algo para a parte do Senhor Jesus. Ora, com tudo isso, a Bíblia diz que quando Jessé chamou os seus filhos, Samuel foi olhando cada um, e a Bíblia foi dizendo que Deus olhava para Samuel e disse: não é este. A Bíblia diz que foi se passando. Com tudo isso, se apresentou-se quase todos os seus filhos. E quando Samuel, olhando para todos aqueles que ali estavam, e vendo que nenhum deles o escolhia, olhou para Jessé e disse: acabou-se os filhos, não tem-se mais ninguém. E a Bíblia diz que Jessé disse: eu tenho mais um, o menor da casa. Ora, só que este, ele é apacentador de ovelhas. Este, ele não sabe pegar numa espada. Este, ele não sabe levantar um escudo. Ora, este jamais, nunca batalhou, nunca lutou numa guerra. Este nunca teve presente diante de um exército. E a Bíblia diz que o coração de Samuel se encheu e pediu para que o chamasse. E tendo a certeza e convicção que Deus tinha o escolhido, disse para todos aqueles que ali estavam: ninguém sente à mesa enquanto Davi não chegar. E a Bíblia diz que quando Davi se achegou diante da mesa, diante da casa de seu pai Jessé, a Bíblia diz que não restou dúvida em Samuel entender que Deus tinha escolhido Davi. E o que me chama a atenção, que eu quero indagar para a tua vida nessa noite, que Deus, a Bíblia diz que quando Samuel ali naquele momento separou Davi, derramou óleo sobre a vida de Davi, a Bíblia diz que Deus ali o separou, e a Bíblia diz que Deus ungiu ele, Deus poder se apoderou da vida de Davi. Olha que interessante, a Bíblia diz que Deus o escolheu Davi, o trouxe para a mesa, Deus o tinha preparado, e quando o óleo foi derramado sobre a vida de Davi, para ali futuramente governar o reinado de Israel, para assumir aquilo que Deus tinha preparado ele, proposto a ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, se derramou sobre ele com tua graça. E o que me chama a atenção, que nós somos chamados, escolhidos para executar e fazer a vontade daquele que vive, daquele que reina. E sabe que eu creio que cada ministério, cada algo que Deus designou sobre essa terra, Deus levantou homens e mulheres, a qual Deus escolheu a dedo, para que o Espírito dele se apoderasse da minha e da tua vida, para que eu e você pudéssemos fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre essa terra. Com tudo isso, nós sabemos que existe o medo, existe o dia mau, existem dias que as pessoas olham para aquilo que Deus tem proposto a nós e nos encontramos incapazes, nos encontramos muitas das vezes insuficientes de fazer aquilo que Deus tem designado ao homem. Se nós fôssemos olhar segundo aos olhos, assim como Samuel estava olhando, e Deus ali advertiu Samuel: olha, você olha com os olhos do homem, mas eu não olho
aquilo que a carne vê, o que os olhos carnais vê, eu olho pelo coração. Então Deus estava dizendo: Samuel, você está olhando da maneira errada, você está olhando pela capacidade física, você está olhando pela intelectualidade, você está olhando pela inteligência, mas eu estou olhando por aquilo que está dentro do coração. Sabe por quê? Porque Deus estava vendo Davi, não pela força que ele aparentava ser pelo teu físico, mas Deus entendeu que Davi poderia governar, porque no meio, quando Davi pastoreava as suas ovelhas, Davi já tinha um espírito de rei, Davi já tinha um espírito batalhador, Davi já lutava por aquilo que estava no coração dele, por aquilo que ele estava fazendo. Não importa se a posição era cuidar de ovelha, ou cuidar de vida, ou cuidar de um reino, o que importa é que Davi fazia com todo o teu coração e com toda a tua alma. E por isso que Deus não olha para os nossos olhos, não olha para as nossas aparências. Deus, Ele olha por aquilo que está no nosso coração. Ora, a Bíblia vem dizer que certa vez, quando Davi estava ali cuidando das ovelhas do teu pai, veio ali um urso, tentou ali roubar as ovelhas, comer as ovelhas. A Bíblia diz que Davi lutou contra aquele urso e o matou. A Bíblia diz que Davi matou o leão. Sabe que me leva a entender que Davi, ele fazia com todo o teu coração e tua alma. Não importa se ele era rei, não importa se ele era sacerdote, não importa se ele era chefe de um exército. O que importa é que aquilo que foi designado para Davi fazer, ele fazia com o teu coração e tua alma. E ora, eu volto a dizer, por isso Deus, Ele não ora com os olhos do homem. E muitas das vezes, quando nós precisamos de alguém para executar algo, nós olhamos segundo a aparência, olhamos pela capacidade física, capacidade da pessoa, muitas das vezes até mesmo intelectual, de saber resolver as situações. Mas Deus, Ele já tinha enxergado Davi, porque Davi não estava, aleluia, fazendo por algo em troca. Davi fazia por aquilo que foi delegado a ele, por aquilo que estava sobre a tua missão, por aquilo que estava sobre o teu poder, por aquilo que foi confiado a ele. E por isso que Deus olhou para o coração. Ora, certamente nós entendemos também que os irmãos de Davi eram homens valentes, homens que estavam na batalha, mas também que quando o exército de Israel ficou 40 dias parado diante do gigante, não foi nenhum deles que se moveram em favor do exército. Todos se amedrontaram, tendo ele uma responsabilidade consigo de lutar e guerrear pelo teu povo. O povo não saiu do lugar, não chamou para si a responsabilidade. Por isso hoje eu consigo entender que Deus, Ele não olha na aparência, mas Ele olha aquilo que foi designado no nosso coração. Se Deus te deu a capacidade de cuidar de um copo d'água, cuide dele, faça com excelência, cuide com amor, porque Deus não olha aquilo que você está diante daquilo que está por fora de você, mas Deus olha por aquilo que está dentro do teu coração. E foi isso que Deus enxergou Davi. Ora, diante dos teus pais, ele era apenas um pastor de ovelhas, mas diante dos olhos de Deus, ele estava apenas se preparando para viver uma grande chamada. Sabe o que me leva a entender? Que quando existem pessoas nesse mundo tentando chamar a atenção dos olhos do homem, com a tua forma de fazer, com o teu jeito de falar, com a tua aparência, com o teu modo de agir, existem pessoas entregando com excelência aquilo que Deus designou em tuas mãos, nem que seja uma pequena ovelha, nem que seja algo tão pequeno. E sabe o que me faz entender? O que nos faz nós prosperarmos, avançarmos para o reino de Deus, é quando nós agimos segundo o coração do Pai. E o que me chama a atenção é que até a chegada de Samuel, o crescimento de Davi estava amarrado, dependente de seu pai Jessé. Ou seja, Davi seria, até a chegada de Samuel, somente aquilo que seu pai ordenasse ou permitisse que ele fosse: cuidador de ovelhas, um jovem que levava comida para os teus irmãos em campo de batalha. Mas quando o Espírito de Deus se apoderou sobre a vida de Davi, Deus revela algo sobre a vida de Davi naquele momento.
até hoje, você estava limitado ao crescimento pelos teus pais, mas a partir de hoje o Espírito de Deus se apodera de ti. A partir de hoje está liberado diante dos céus o teu crescimento. A partir de hoje está liberado você viver o que eu tenho preparado para ti. A Bíblia diz no versículo 13: então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe o que eu entendo? Que quando o Senhor, aquilo que Deus designou a nós, chega diante do coração do Pai, o Espírito de Deus é derramado sobre nós. Quando você faz com excelência aquilo que Deus designou ao teu coração, quando amor, quando cuidado, quando zelo, não tem como não haver crescimento. Você pode estar limitado por pessoas, você pode estar limitado por situações, você pode estar limitado por ministério, mas quando Deus encontra nós um homem, uma mulher, coração guiado e selado pela obra dele, pelo reino dele, Deus, ele abre os céus e permite que o Espírito dele tome conta da nossa vida, que se apodera sobre nós. E a partir daquele momento Deus liberou a Davi para viver uma grande chamada sobre o teu ministério. E sabe o que me leva a entender hoje, querido? Que nós somos limitados por nós mesmos. Sabe o que eu entendo? Que nós seremos aquilo que nós desejamos ser, e chegaremos aonde nós queremos, aonde nós desejamos chegar. O homem não pode parar e impedir o projeto de Deus. A única coisa que pode impedir você de avançar é você mesmo. A única pessoa que pode impedir de você de não viver aquilo que Deus tem designado ao teu coração é apenas você mesmo. Porque muitas das vezes reclamamos e murmuramos pelo caminho, o dia que estamos vivendo, pelas situações que estamos passando, mas Deus designou a nós. E a Bíblia diz que Deus, ele prova o nosso coração, ele esquadrilha o caminho para dar cada um segundo o seu fruto das tuas ações. O que Davi estava colhendo naquele momento, o que Davi estava vivendo naquele momento era apenas o fruto das suas ações. Vendo todos os irmãos saindo para a batalha, sendo honrados diante de homens, tendo a oportunidade de crescimento, enquanto ele estava cuidando de toda a família no pasto. Mas fazia com amor, fazia com garra, não esperava o reconhecimento. E Deus encontrou o coração. Deus não está à procura de homens perfeitos. Deus não está à procura de homens de aparência, pessoas que fazem tudo de bom e do melhor. Deus está à procura de homens e mulheres que não tenham temer daquilo que Deus foi designado a ela. Pastor, não entendi. Deus está à procura de homens e mulheres que não tenham temer por aquilo que está vivendo, que não tenham temer por aquilo que está passando, que não tenha que se envergonhar por aquilo que Deus o permitiu. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que meu presente, o que eu estou vivendo hoje, ele não vai definir meu dia de amanhã. Não. Porque o dia hoje pode estar mal, o dia hoje pode estar difícil, mas o fruto das minhas ações, ele sim vai definir o meu futuro. Sabe, muitas das vezes nós oramos, dizemos: Senhor, muda meu cativeiro, muda minha sorte. Senhor, vira minha história, muda minha história. Senhor, eu não aguento mais viver desse jeito. Senhor, sempre murmurando, reclamando de tudo aquilo que está acontecendo, vivendo. Você acha que essas ações agradam o coração do Senhor? Pastor, mas eu não quero viver assim. Davi, eu tenho certeza comigo que ele não queria estar no pasto cuidando de ovelhas, mas quando ele estava lá, ele fazia com amor. Ele era grato ao Senhor Jesus.
deixava que nenhuma ovelha se perdesse. E sabe o que me chama a atenção? Escute isso, que nós precisamos mudar a nossa oração. Entender que existe um Deus que cuida e trabalha em favor daqueles que nele esperam. É ser grato por o dia que está vivendo, por aquilo que Deus tem designado a nós, pelo nosso ministério, pela nossa chamada, pela nossa posição, por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Diz: Senhor, eu não queria estar aqui, o meu alvo é estar, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou servir de graça, com amor, eu vou fazer com excelência, seja na tua casa, na tua família, aquilo que Deus tem designado. Seja grato àquilo que Deus tem apresentado diante dos teus olhos. Não deixe que o espírito murmurador derrube e destrua um coração quebrantado diante de Deus. Deus não olha pela aparência. O homem pode tentar dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas Deus, Ele olha para o coração. Tem gente que lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pode ler 1, 2, 3, 10 vezes, não vai compreender o que está lendo. Tem gente que ouve a palavra de Deus. É legal. Falou comigo, mas as atitudes continuam do mesmo jeito. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Aquilo que Deus prometeu para ti, há uma promessa. Ninguém veio a esse mundo à toa. Há desígnios preparados diante de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, e há caminho que nós nos construímos diante de Deus, que é os desejos dos nossos corações e projetos aonde nós queremos chegar. Deus, Ele acata o desejo do nosso coração. Sim, Ele acata aquilo que você deseja viver, aquilo que você construa, porque Ele te deu um livre-arbítrio para escolher. Ele te deu o poder de escolha, de você orar, de você buscar em favor daquilo que você sonhou ou acreditou. Porque Ele é Pai, Ele é misericordioso. Mas o problema é que vivemos um processo antes de chegarmos ao destino. E este processo muitas das vezes se torna doloroso. Eu aprendo muito que a primeira vez que Deus vai libertar o povo das mãos de Faraó, quando Deus envia Moisés, Ele não enviou Moisés para que Moisés diretamente o conduzisse para a terra prometida. Deus: ei, fale para Faraó, para que vocês vão me adorar no deserto. Moisés em um momento chegou diante de Faraó: ei, eu vou levar o povo para a terra prometida. Fale que vocês vão me adorar no deserto. E sabe que isso me leva a entender que Deus, Ele permitiu que o povo saísse da escravidão e entrasse no deserto para um processo. E no processo ficam os escarnecedores, os murmuradores, aqueles que não entendem o projeto de Deus, o propósito de Deus. E Deus vai olhando para aquele povo e passa 1 ano, passa 2, passa 5, passa 10, passa 15, passa 20. Vai uma geração, entra uma outra geração, passa uma educação, volta uma outra educação, passa 30, passa 40 anos, para que Deus olha para ti e vê: agora sim, eu consigo enxergar corações segundo o meu propósito, preparados para pisar na terra que eu prometi. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Que você tem tudo para mudar a tua vida. Você tem tudo para viver todos os projetos de Deus na tua vida. E isso não compete somente a Deus. Primeiro são os frutos das nossas ações. Primeiro são as nossas ações.
diante dos olhos de Deus, em segredo, Deus, Ele age em nossa favor. Deus pode sim mudar a tua história. Deus pode sim levar você a viver a boa, perfeita, agradável vontade. Deus pode sim levar você a viver um novo dele para a tua vida. Mas o que você tem feito com hoje? O que você tem feito, o que Deus tem colocado diante das suas mãos? Sabe o que eu entendo? O crescimento, ele só vem quando há uma fase em nossa vida bem sucedida. Escute o que eu vou te dizer. Deus nunca vai permitir você mudar de um estágio para o outro sem que você não consiga vencer essa etapa. Vou te explicar. Quem aqui já viveu situações de tua vida? Passa ano, entra ano e a história se repete. Passa ano, entra ano e a história se repete. Isso nos leva a entender que existe algo no meio do caminho ou nessa história que você ainda não conseguiu entender ou vencê-la. E por isso é estagnado, é parado. Ora, Davi, quando ele erra, assim como ele também acertou, Davi também errou. A Bíblia diz, depois de Davi ter sido bem sucedido no seu reinado, ter conquistado o reino, ganhado várias batalhas, um dia Davi decidiu pecar. Um dia ele decidiu errar. E diante dos olhos de Deus, ele se arrependeu. Mas houve a consequência. O reino parou. Existe uma fase na vida de Davi que se parou. O ciclo de maldição se repetiu. O dia mau se repetiu. Porque houve um erro. Davi não venceu essa fase. E a Bíblia diz que Deus o deixou de abençoar. Ou seja, ele não superou. Ele não passou para outro estágio. E nossa vida é feita de vários estágios. Ministeriais, espirituais, profissionais. E quando nós não aprendemos ou não vencemos ou não sabemos como lidar com aquela situação, ficamos sempre repetindo a mesma coisa. Isso me chama a atenção para algo. Toda vez que uma história começa a se repetir na tua vida, fique atento, querido. Porque ou é algo que você ainda não aprendeu, ou Deus quer te ensinar algo com isso. Deus quer te levar a um novo estágio. A Bíblia diz que o Senhor tem pressa para o teu reino. Deus não me fez para ficar aqui 10, 20, 30 anos no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Deus não te fez para você ficar 10, 20, 30 anos no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Há algo preparado para ti. Quantos estão entendendo o que estou dizendo? E o Deus quer movimentar isso. Ele quer te levar ao crescimento. Ele quer levar você a viver a boa, a perfeita e agradável vontade dele sobre a tua vida. Mas muitas das vezes não permitimos Deus nos levar a esse crescimento, porque sempre estamos agarrados com algo. Sabe, é dizer, Senhor, aqui você pode, aqui o Senhor pode, aqui o Senhor pode, mas aqui não. Por isso sempre voltamos nos mesmos resultados. Olha para o teu irmão e diz para ele: está na hora do Espírito de Deus se apoderar da tua vida. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, das nossas ações, daquilo que tem nos feito parar, daquilo que tem nos feito retroceder.
quer te levar a um novo caminho, a um novo estágio. Querido, sabe qual é a pior insatisfação do ser humano? Pergunte qual. É viver todos os dias o mesmo resultado. É você dormir preocupado com o que há de acontecer amanhã, e quando você acorda, os resultados têm sido o mesmo. Família destruída, casa acabada, casamento destruído, filhos perdidos. Falta isso, falta aquilo. Aí vamos parar para raciocinar um pouquinho. Se Deus, Ele é Pai, Ele é misericordioso, e a Bíblia diz que Ele tem prazer em nos abençoar. E se nós cremos que a Bíblia é verdadeira, a palavra não falha, o que de errado está acontecendo? Hoje eu te trouxe um culto para cura e libertação, mas um culto racional. Poderia pregar, dizer que o Senhor cura, sara, transforma e restaura, orar por ti, algo. Os céus desceu, o Espírito de Deus te encher de alegria, te encher de esperança. Só que amanhã o resultado vai ser o mesmo. Quem não desfalece, quem não desanima em ficar vivendo todos os dias os mesmos resultados, e passar meses, anos e a vida continuar a mesma coisa? Mas se nós sabemos que Deus é Deus e Ele não falha, algo no caminho está dando errado. Eu te pergunto, quem errou? Aonde estamos falhando? Se colhemos os frutos das nossas ações, o que tem algo dentro de mim ou dentro de ti que ainda não mudou, que está impedindo de chegar o novo de Deus em nossas vidas, ou viver a graça de Deus, ou viver aquilo que Deus tem designado a nós? O que eu quero te dizer é que nós precisamos parar de olhar para os nossos problemas e jogar a Deus, entendendo que Ele fosse, como se Ele fosse responsável de tudo aquilo que está acontecendo de ruim, como se Deus permitisse todo o mal que nós estamos vivendo. O que o povo vivia no deserto foram frutos das suas ações. Sabe o que eu quero te dizer? Que quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos que falhamos e erramos, e que as nossas atitudes precisam ser diferentes, algo precisa ser mudado, nós estamos mexendo no nosso coração. Porque no nosso coração está tudo, nossos sentimentos, emoções, tudo isso desce para o nosso coração. Por isso a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Porque a Bíblia diz assim: o mal não está no que entra no homem, o mal está naquilo que sai. Então o que entra e não desce para o coração não te faz mal, mas quando entra e nós deixamos germinar no nosso coração e gera frutos das nossas ações, isso é gerado a maldição. O que eu quero te dizer com isso, que é o nosso coração, as nossas ações, que move o favor de Deus em nossas vidas. Você está entendendo, querido?
misericórdia, Deus ele nos cura. Por misericórdia, Deus ele nos liberta. Por misericórdia, pela graça, somos salvos. Sim, mas para viver uma vida plena e abundante diante dos olhos do Senhor, nós precisamos mudar o fluxo das nossas ações. Para viver aquilo que Deus tem ordenado, designado a nós, para alcançarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. As nossas semeaduras precisam começar a ser diferentes. Escute o que eu vou te dizer. Se as suas colheitas têm sido a mesma, é sinal que a sua semeadura ainda não mudou. Mude o que tem semeado, e Deus agirá em teu favor. Quantos estão entendendo? Eu quero orar por ti nessa noite. Se coloca de pé no seu lugar. Você que está entendendo o que eu estou te dizendo, talvez essa noite você entrou aqui angustiado, desanimado. Pastor, eu estou sem forças para mudar as minhas atitudes. Eu entendo que eu preciso abrir mão de algo. Eu entendo que eu preciso ser liberto. Eu entendo que eu preciso mudar os frutos das minhas ações. Eu entendo e compreendo, mas não consigo. Eu quero orar por ti nessa noite, clamando a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Para você que entrou aqui enfermo também, para você que entrou aqui mal, talvez angustiado, com o espírito abatido, com problemas, situações mal resolvidas. Eu quero orar sobre a tua vida e declarar a bênção de Deus, para que o Espírito de Deus te alcance e se apodere sobre a tua vida. Quantos estão entendendo?